Então, meus amores, certo? Valeu, Regina, pelo joinha aí. Tá? Então, meus amores, olha só, a gente vai ver lógica proposicional, que é um dos temas mais fortes do IBFC. E aí, depois da prova, você vai me contar como caiu uma questão dessa para vocês. E aqui a gente vai direcionar. Direcionar é falar o que o IBFC vai cobrar para vocês nesse material aí, nesse conteúdo. Quando você fala em lógica proposicional, esse cara aqui é o personagem principal, a proposição. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já viram esse assunto em algum momento. Vocês são concurseiros, então com certeza vocês já tiveram contato com proposição. Quando você fala em proposição, você tem que lembrar disso. As proposições são sentenças, chamadas de declarativas. Todas as proposições, queridos, elas declaram algo. E toda proposição possui um valor lógico. Em outras palavras, quando você lê uma proposição, você é capaz de classificá-la em verdadeira ou falsa. A proposição pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, para ser proposição, eu tenho essa capacidade de julgamento. Eu digo assim, ó, como exemplo, Regina foi aprovada no concurso Fagifor. Diga amém, Regina. Fortaleza. Amém. Essa sentença que eu escrevi, ela é uma proposição e, se Deus quiser, ela vai ser uma proposição verdadeira. Porque você pode e deve julgá-la, porque eu estou falando da Regina. Mas se eu chegasse a vocês e falasse assim, ó, ela foi aprovada no concurso. Aí você para e pensa, cara, isso aqui não é proposição, Fernando. Por que que não é proposição? Porque não dá para você julgar essa sentença, porque ficou uma invariável aqui, uma incógnita, algo vago. Ela quem? Quem é essa ela aí que ele cita? Diferente do exemplo anterior, que eu falei Regina, eu falo Fernando, eu falo Ana, mas quando eu falo ela, aí você já não tem essa capacidade de julgar isso aqui como verdade ou como falso. Então, nesse caso aqui, nesse segundo caso, você não pode considerar uma proposição, porque você não tem certeza do julgamento dessa sentença. Quando isso acontece, ela recebe o nome de sentença aberta. As sentenças abertas, meus queridos, elas não podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. E aí, eu coloco aqui para ti, sentença aberta. Tem um sentido vago, indefinido. Todas as proposições, meus amores, todas as sentenças abertas, você não tem capacidade de julgar. Isso aqui é um exemplo. Quer ver outro exemplo? Quando eu coloco assim para ti, ó. X mais Y é igual a 10. Esta sentença aqui, jamais você terá capacidade de julgar ela, de emitir esse valor, verdadeiro ou falso. Porque você não sabe com exatidão quais são os valores de x e y. Então, vai gerar uma indefinição. Por exemplo, se a Regina chegar, fizer assim, 2 e 8, Fernando, dá 10. Verdade. Quando você coloca no lugar de x o 2
e no lugar do y, 8, dá 10. Essa sentença se torna verdadeira. Mas se você colocar 3 e 4, aí já vai dar 7. Ela se torna uma sentença falsa. E se ela se torna uma sentença falsa, ela o quê, pessoal? Não é sentença aberta. Aliás, ela não é proposição, porque você não tem a capacidade aqui de julgar com exatidão. É verdade? É falso? Não sei. Não sei. De jeito nenhum. Não dá para cravar. Então, as sentenças abertas, as frases exclamativas, as frases interrogativas, as frases imperativas, que são aquelas frases que indicam ordem. Quando eu chego para vocês e falo assim, menino, fecha essa porta aí. É uma ordem. Desce desse muro. Silêncio. Todas essas frases indicam ordem. São imperativas. Então, elas nunca serão proposições. Então, desse lado aqui, ó, você tem aquilo que não é proposição. Ok? Deu para entender até aí? Tranquilidade total? Se o IBFC cobrar alguma coisa nesse sentido, ele quer apenas que você marque quem não é ou quem é proposição. Mas a gente vai ver isso com questões, tá bom? Mas só quero que você deixe bem absorvido isso aqui na sua mente. Tranquilo? Vamos adiante. Tipos de proposição. Proposições. As proposições, elas podem ser de dois tipos, meninas. Proposição simples, proposição composta. A proposição simples, ela não usa conectivo. A composta, ela usa conectivo lógico. Eu vou te dar um exemplo para tu entender isso melhor, tá? Pessoal, qualquer dúvida, vocês coloquem no chat também, tá bom? Pode perguntar que aparece aqui para mim, eu respondo para vocês. Eu escrevo assim, Regina, 3 mais 5 igual a 9. 5 mais 6 é igual a 10 e 2 vezes 2 é igual a 4. 5 mais 6 é igual a 10, ou 2 vezes 2 é igual a 4. Ou 5 mais 6 é igual a 10, ou 2 vezes 2 é igual a 4. Se 5 mais 6 é igual a 10, então 2 vezes 2 é igual a 4. 5 mais 6 é igual a 10, se e somente se 2 vezes 2 foi igual a 4. Eu estou colocando exemplo porque você consegue direcionar mais. E aí eu quero um comprometimento de vocês. Aprendam os conectivos. Vou mudar aqui a fonte. Olha só, pessoal. Essa primeira proposição, ela é simples. Porque toda proposição simples, ela é única. Ela não tem meio termos, ela é uma mensagem direta.
ela não tem conectivos lógicos. 3 mais 5 igual a 9. Proposição simples. E aqui ainda dá para classificar, ela é falsa, né? Show de bola? Agora, todos os outros exemplos que eu dei aqui em diante, você tem proposições compostas. As proposições compostas correspondem à união de proposições. São proposições e no meio delas tem um conectivo, que é um termo que liga essas sentenças. Olha a primeira aqui. Conectivo E, tá vendo? Ó? Você tem duas proposições simples interligadas. Depois o ou. Duas proposições simples interligadas pelo conectivo ou. Aqui tem outro conectivo da lógica, que é o ou, que é diferente do ou anterior. São dois ous, mas não são juntos, são separados. Ou 5 mais 6 é igual a 10, ou 2 vezes 2 é igual a 4. O outro aqui é o se então, que é o conectivo mais cobrado e provavelmente apareça ele lá para você na sua prova. E o se, somente se. Tudo bem? Tranquilo? Esses conectivos, eu vou deixar bem aqui para vocês uma dica e uma observação. Aprenda eles e aprenda o nome deles, porque o IBFC cobra pelo nome. Eu acho, tenho quase certeza que vocês sabem o nome de cada um deles. Mas o IBFC, quando cobra questões, e ele gosta de cobrar regras, ele coloca o nome do conectivo. Vamos lembrar isso aqui com vocês. Conjunção é o nosso conectivo E, que também pode ser escrito, o IBFC faz isso, mas. Quando esse mas aparecer no texto da questão, irmãos e irmãs, ele tem poder de E. Fechado? Não esquece isso. Ele tem poder de E. O símbolo que representa a conjunção é o chapéu. E aí você pode escrever P, I, Q. Isso aqui é a representação simbólica dele. Quando você vê esse chapéu, é o E, é o mas, é a conjunção. A disjunção, que pode aparecer para você assim, ó, disjunção inclusiva. Se aparecer, não fica assustado não, tá? Ele pode ser chamado simplesmente de disjunção ou disjunção inclusiva. Nesse caso, é o conectivo ou, que é o Vzão, que é o P ou Q. Aí nós temos o outro conectivo, que é a disjunção exclusiva, que é o nosso queridíssimo ou. E aí, quando você representa o ou, é o V cortadinho aqui embaixo. V, um tracinho embaixo. Quando você olhar para cá, é uma disjunção exclusiva. E aí representa-se assim. Ou P ou Q. Aí tem o condicional, que é o se, então, que é representado assim, ó, pela seta. E você lê se P, então Q. E finalizando o bicondicional, que pode ser chamado pelo IBFC de biimplicação. Não se assustem se ele colocar assim. É a mesma coisa de bicondicional. É o se e somente
se, que é a dupla seta, que você representa assim. Se, somente se, que. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante. Até amanhã eu quero vocês com isso, ó, na ponta da língua. Conjunção, disjunção, disjunção inclusiva, condicional, bicondicional, tá bom? Associando esse nome ao símbolo. Vou deixar isso aqui registrado para vocês, tá? Ok? Só que eu quero voltar um pouquinho bem aqui na anotação anterior. Eu quero que vocês entendam uma coisa comigo aqui. Vamos lá. Pessoal, olha para essa proposição que eu dei bem aqui para vocês. Vou até mudar a cor da nossa fonte. 5 mais 6 igual a 10. Essa proposição é verdadeira ou falsa? É falsa, né? E 2 vezes 2 igual a 4? É verdade. Se eu fosse valorar essa proposição, se eu fosse pegar essa proposição aí, que é uma proposição que composta, e fosse classificar em verdadeiro ou falso, ela seria o quê? Olha que eu tenho um conectivo E bem aqui, ó, tá? Qual o valor que eu daria para toda essa informação que você deu aqui, esse conjunto? Aí que entra as regras da tabela verdade, que é outra coisa que você deve levar para a prova do IBFC. O conectivo E, pessoal, você vai montar a tabela verdade dele, você tem que fazer uma combinação dos valores que se apresentam aqui, ó. Falso com verdade, para esse conectivo, dá falso. Mas nesse de baixo, falso com verdade para o ou, já vai dar verdade. Deixa eu mudar isso aqui, está muito... Tá. Para esse aqui, para o ou, falso com verdade, continua dando verdade. Que já é uma outra regra. Aqui, falso com verdade, para o sim, então, dá verdade. E esse aqui, falso com verdade, para esse conectivo, dá falso. Aí você vai me perguntar assim, tudo bem, Alana? Você vai me perguntar assim, professor, e como é que eu vou saber disso, cara? Como é que eu vou saber dessa combinação aí? Eu preciso lembrar das regrinhas da tabela verdade. E aí, outro ponto importante no IBFC. Vocês vão ver amanhã na resolução de questões comigo. O IBFC, ele gosta de cobrar questões com a regra. Questões teóricas mesmo, para você dizer se aquela regra está certa ou errada. Eu quero que vocês aprendam comigo e lembrem comigo essa regrinha agora. Então, voltando para cá, não esqueçam. Aprendam, estudem, eu vou deixar esse material com vocês, assim que ela terminar, esses nomes aqui. Conjunção é o E, associa, tá? Disjunção é o OU. Disjunção exclusiva é o OU. Condicional é a menina dos olhos da banca do IBFC. É o conectivo mais cobrado. Se então. E bicondicional é o se, somente se. Tudo bem? Tranquilidade total? Se tiver alguma dúvida, joga no chat aí que eu te respondo, tá bom? Mas eu acho que não. Acredito que essa parte teórica ela é de fácil assimilação. Então, turma, vocês que estão aqui presentes na aula, quanto é que o conectivo E, quando é que a conjunção, que é o primeiro conectivo que eu citei para vocês, como é a tabela verdade dele? Como é que eu faço a tabela verdade da conjunção? Volta aqui de novo, ó. Nesse meu exemplo, você escreveu o E aqui, ó.
Eu combinei falso com verdade e o resultado deu falso. Mas por quê? Porque tem uma regra. A regra dele, da tabela verdade dele, é essa, pessoal. O conectivo E, ele é o chamado conectivo exigente. Aqui só vai dar verdade quando todas as proposições simples forem verdadeiras. O resultado do E só é verdadeiro quando antes todas as proposições simples forem verdadeiras. Qualquer outra combinação que não seja essa, o E dá falso. Verdade com falso, falso com verdade, falso com falso, para o E vai ser sempre falso. Tudo bem? Tranquilidade? Leva isso para a prova. E lembra, vai ver amanhã uma questão que eu já preparei para vocês. Na conjunção, o resultado só dá verdadeiro quando todas as proposições simples forem verdadeiras. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a regra do E. Aqui do lado, que vai enumerar para vocês a regra do OU. O OU. Qual é a regrinha desse cara aqui, ó, da disjunção? Olha aí, queridos. Olha aí, queridas. O OU só dá falso se todas as proposições simples forem falsas. Só tem um caso no OU que dá falso, meninas. É quando as proposições simples, todas elas forem falsas. Todas têm que ser falsas. O resultado vai dar falso. Qualquer outra combinação que não seja essa, tipo falso com verdade, verdade com verdade, ou verdade com falso, para esse conectivo aqui, para o ou, se aparecer qualquer uma dessas combinações, fatalmente você diz que é verdadeiro. Porque só tem um caso que dá falso nele, quando as simples forem falsas. Ah, então pensa comigo. O E só dá verdade quando todas as simples forem verdadeiras. O ou só dá falso quando todas as simples forem falsas. Qualquer combinação de valores que não seja esse aqui para o E, dá falso. Qualquer combinação de valores que não seja esse aqui para o OU, dá verdade. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos ver esses próximos aqui, ó. A disjunção exclusiva, o condicional e o bicondicional. Disjunção exclusiva. É o ou. E aí precisa que você lembre comigo o seguinte: essa disjunção exclusiva, ela é chamada na lógica proposicional de não ambos. Quando essa expressão aparecer em um texto escrito, ela tem poder de ou. E o não ambos, gente, é interessante porque a tabela dele é bem legal. Ó. Não é difícil de você entender o ou. Se uma menina chegar, uma jovem, uma adolescente, para a mãe dela e disser assim: mãe, deixa eu sair com minha amiga.
a gente quer ir ao shopping. Aí a mãe perguntou, fazer o que no shopping? Ela falou assim, mãe, ou iremos ao cinema assistir um filme, ou simplesmente iremos para a praça de alimentação, lanchar e bater papo. Não dá para essa menina fazer as duas coisas, de acordo com o que ela disse para a mãe. Ou ela faz uma, ou faz a outra. Por isso que ela é exclusiva. Não ambos. Isso quer dizer que isso se reflete na tabela desse formato aqui, ó. Deixa eu escrever com outra. Se os valores lógicos forem iguais, a proposição é falsa. Mas se os valores lógicos forem diferentes, a proposição será verdadeira. Só dá verdade no ou quando os valores forem o quê? Opostos. Se a menina for para o cinema e não for para a praça de alimentação, o valor disso é verdade, porque ela faz uma coisa ou outra. Se ela optou não ir ao cinema com as amigas e ficar somente na praça de alimentação, isso continua dando verdade. O ou só dá verdade quando os valores forem diferentes. O ou só dá verdade quando os valores forem diferentes. Se os valores forem iguais, o resultado do ou é falso. Tudo bem? Tranquilo? Aí vem um colega chamado cientão. O cientão, que é o nosso condicional, que eu disse no começo da aula para vocês, que ele é a menina dos olhos da banca, né? Esse cientão é a nossa implicação. Colocou assim, ó. Se a Lana é teresinense, então é piauiense. Toda vez que você trabalhar com condicional, queridos, você vai lembrar de uma relação de causa-consequência. A Lana ser teresinense gera como consequência essa daí, ó. Ela é piauiense. Se a Lana é de Teresina, logo ela é piauiense. O condicional relata para vocês uma ideia de causa, efeito, causa, consequência. E a tabela verdade desse cidadão é única. Todo mundo já ouviu falar aí. Vocês que são concurseiros e concurseiras, todo mundo já ouviu falar daquela velha frase chamada Vera Fischer, não é isso? Quando é que o cientão vai dar falso? Só tem uma situação que ele dá falso. Aqui só dá falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. O cientão só dá falso, meninas, se o antecedente, que é a primeira proposição, for verdadeira e a segunda for falsa. É a Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. A Vera Fischer é fofa. Então, lembra que o cientão só dá falso nessa configuração. Se você tiver verdade com verdade no cientão, dá verdade. Se você tiver falso com falso no cientão, dá verdade.
Se tiver falso com verdade no centão, dá verdade. O centão só vai ter como resultado uma falsidade sobre essa configuração aqui. A primeira sentença verdadeira, a segunda sentença falsa. Por exemplo, coloco assim: se 3 mais 4 é igual a 7, então 2 mais 2 é igual a 10. Vamos analisar isso aqui para ficar mais preciso. Só mudar aqui a fonte. Olha a primeira proposição aqui: 3 mais 4 é igual a 7. Ela é uma proposição verdadeira. Só que essa segunda aqui, ela é falsa. Então, qual o valor lógico de todo esse contexto aqui? Como o conectivo é assim, então, meninas, verdade com falso vai dar o quê? Vai dar falso. Porque a regra diz que toda vez que você tiver uma verdade com uma falsidade, o conjunto todo vai ser falso. Tudo bem? Agora, o se somente se. O bicondicional. O bicondicional, que é o nosso se somente se, toda vez que você estiver diante dele, lembre disso aqui, ó. Aqui é um macetezinho para você não esquecer dele, ó. Lembre que ele é uma balança. E lembre da palavra ambos. Isso vai te ajudar a encontrar a tabela verdade dele. Porque o símbolo do bicondicional, meninas, é isso aqui, ó. Uma dupla seta. É como se fosse uma balança para mim e para vocês. Pensa sempre assim, balança. E olha só, quando você equilibra, quando a balança estiver equilibrada, o resultado da tabela verdade é sempre verdadeiro. Mas quando a balança estiver desequilibrada, o resultado é sempre falso. Como assim, Fernando? Me explica, para poder não ficar nenhuma dúvida. Simples. Faz assim para mim, ó. Verdade com verdade. Na balança, dá verdadeiro, porque ela está equilibrada. Falso com falso na balança. A balança continua equilibrada, dá verdade. Verdade com falso na balança, vai dar falso, porque eu desequilibrei a balança. E falso com verdade na balança, vai dar falso, porque essa balança está desequilibrada. Então você tem aí como acontece, como vai acontecer caso a banca me cobre valor lógico. Repito, presta atenção. O IBFC gosta de fazer questões cobrando essa regra de vocês, ó. Essa regrinha aqui. Então é importante, certo? Depois que a aula encerrar, que você dê uma lida, uma revisada nessas regras. Amanhã, parte 2 dessa aula, que a gente vai fazer questões, você vai perceber o que eu estou falando para vocês, tá? No sentido de aprender essas regrinhas. Se você já sabe, ótimo, maravilhoso, beleza. Se ainda tem dificuldade, dá para poder aprender de boas. Tudo bem? Tranquilo, gente? Até aí? Show de bola? Então vamos continuar. Negação. Presta atenção bem nisso aqui, porque é um dos temas que eu estou apostando que vai cair para vocês no concurso. Negar proposição.
Negar proposição significa mudar o seu valor lógico. É simples, pessoal, não tem muita complicação, não. Toda vez que você se propõe a negar uma proposição, você vai estar mudando o valor lógico dela. O símbolo da negação é o tio. O símbolo da negação é o tiozinho ou então a cantoneira. Eu vou fazer uma tabela para você entender isso aqui, ó. Eu tenho uma proposição P. Ela é verdadeira. Se eu coloco assim, o tio e P, esse tiozinho do lado da proposição P significa dizer que eu estou negando a proposição original. Se originalmente a proposição é verdadeira, a sua negação será falsa. Mas se originalmente a proposição P for falsa, a sua negação será verdadeira. Simples, não tem erro. Negar é mudar o valor lógico. E aí, se a proposição for simples, é mais fácil ainda, ó. Proposição simples, tipo, Joaquim é para-atleta. E eu quero negar, basta negar a ideia principal. Se eu estou afirmando que ele é, a negação vai dizer que ele não é. Não é para-atleta. Pessoal, é simples, ó, porque quando você vai negar, você vai mudar a ideia central da proposição simples. Se eu estou afirmando que é, você vai dizer que não é. Mas se eu disser que não é, você vai falar que é. Sempre você vai fazer um movimento antagônico para negar a sentença, tá bom? Show, Alana. Valeu pelo feedback. Mas isso aqui, gente, é só a introdução de um assunto que é bem maior. Oi, quem falou? Né? Isso aqui, pessoal, é um assunto bem pequeno em relação ao que pode cair para vocês. Porque lá na prova do IBFC, o que vai ser cobrado para vocês é isso aqui, ó. As negações de proposições compostas. E você não pode errar isso aqui, porque isso aqui tem regra. E essas regras você vai ter que fazer junto comigo aqui, entendendo. E claro, depois a gente vai aplicar isso aí em questões. Negação de proposições compostas. Quando eu chegar, eu não estou em casa, eu estou aqui no curso. Quando eu chegar em casa hoje, umas 9 horas, 9h30, eu já vou mandar para vocês o material de questões dessa aula, para que vocês já tentem fazer a questão, tá bom? E amanhã, quando eu for fazer com vocês, vocês já estejam só com as dúvidas em mãos, tá? E quando terminar a resolução de questões amanhã, a gente já vai ver outro assunto novo. Então, vamos fazer essa combinação aí com vocês. Então, como é que eu faço para negar proposições compostas? E aí? Tu acha de verdade que o IBFC vai colocar uma questão dessa bem aqui para tu negar? Mas nunca. Não vai. Ele vai colocar questões de proposições compostas. E para ficar bem legal o entendimento, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar exemplos e dentro dos exemplos eu vou ensinando a regra. Para ficar melhor de entender, tá bom? Eu vou ficar mudo aqui uns 2 minutos, mas eu não saí não, tá, gente? É só enquanto eu escrevo os exemplos, para poder ouvir explicando.
Vamos lá, pessoal. Eu acredito que vai dar para entender nesse modelo, né? Eu coloquei aí 5 exemplos de proposições compostas. Eu quero que você negue cada uma delas para mim. Aí eu vou negando e vou explicando a regra, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer quando você estiver lá no dia da tua prova, diante de uma proposição composta, é marcar o conectivo. Aqui o conectivo é o conectivo E. E aí eu quero que você negue toda esta proposição aqui. Joaquim é enfermeiro e Alana viajou para Fortaleza. Para você negar esta proposição, é simples. Toda vez que você vai negar uma proposição composta que tem o conectivo E, lá na negação, o E vai virar OU. Você vai trocar o E pelo OU. E vai pegar as duas proposições que apareceram aqui, ó, e vai negar também elas. Negue tudo e troque o E por OU. Então, vou colocar Joaquim não é enfermeiro, ou Alana, errei bem aqui, é com J, que é isso, não viajou para Fortaleza. Olha, a primeira regra para vocês, meninas. Como é que eu nego uma proposição composta que tem E? Nego os dois lados, troca E por OU. Nego os dois lados e troca E por OU. Nego os dois lados, troca E por OU. Tranquilo? Fácil? Boa, né? E essa outra, como é que eu nego? Faz o que eu te disse. Olha o conectivo. O conectivo aqui é OU. Como é que eu nego isso aí? É a regra parecida com a regra anterior. Quando o conectivo é OU, você coloca E e nega os dois lados. Nega os dois lados e troca o OU por E. Nega os dois lados e troca o OU por E. Você vai negar isso aqui. 8 mais 5 igual a 3. Simples. 8 mais 5 diferente de 3. Agora, cuidado com isso aqui. Eu coloquei de propósito. Quando você tiver o maior que é esse símbolo, a negação dele é menor ou igual, tá? Não vai falar que a negação do maior é menor, que vai estar errado. Se eu tiver que negar uma sentença com maior, a negação dele é menor ou igual. E vice-versa, tá? Se você tiver menor que, a negação é maior ou igual. Sempre assim que você nega uma desigualdade. Maior que, menor ou igual, neguei. Menor que, maior ou igual, neguei. Então tá aí a negação da partícula ou. Transforma ela em E. Ou E, ou negou, virou E. E nega os dois lados. Tranquilo, meninas? Beleza? Terceiro exemplo. Se então. Se então. Aí vem um pedido especial que eu vou fazer para vocês. Eu espero que no dia da prova vocês lembrem de eu falando isso. Se lá na prova de vocês tiver um se então como esse, e a banca pedir para você negar, a primeira coisa que você faz, gente, faz isso que dá certo. Você vai lá e marca o então, com o teu lápis, com tua caneta, você faz isso. Aí você olha quem vem antes do então. Regina é oirense, tá?
Não bota o se, porque se faz parte do conectivo. Você vai identificar a primeira parte, que é justamente aquela proposição que fica entre o se e o então. E identifica a segunda parte, é piauiense. Está aqui, ó. E como é que eu faço para negar? Cara, que coisa interessante, que coisa linda. Para você negar, você vai aplicar essa regra aqui, ó. Mantém e nega. Lembra daquele bisuzinho que eu dou em minhas aulas, né? Mané. Mantém e nega. Mantém a primeira. Regina é oeirense e nega a segunda parte. Não é piauiense. Está negada a sentença. Você mantém a primeira e nega a segunda. Pronto, gente, está negado a sentença original. Se o cara perguntar qual é a negação lógica de se Regina é oeirense, então ela é piauiense, você vai marcar. Regina é oeirense e não é piauiense. Está negado. Esta é a negação lógica desta sentença. Eu coloquei um outro exemplo para a gente poder assimilar. Lembra o que eu te falei? Se na tua prova tivesse então, você vai lá e marca o então. E localiza o antes, o antecedente. Está aqui, ó. Pedro dorme e Alana estuda. E quem vem depois do então? Célia trabalha. Se você localizou, é só aplicar a regra, ó. Mantém e nega. Repete a primeira parte. Pedro dorme e Alana estuda. Mantém a primeira parte e nega a segunda. Célia não trabalha. Morreu Maria Preá. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira parte e nega a segunda parte. Show de bola, meninas. Tudo certo? Tudo na paz? Tá dando para entender assim? E o último aqui é o ou. O último aqui é o ou. Toda vez que tiver ou, faz isso sempre, ó. Ou. E aqui, ó, eu vou deixar marcado uma cruzinha aqui para vocês. Porque o IBFC, eu pensava demais que lá na prova da EBSER de dezembro ia cair uma questão com ou. Eu bati muito na tecla e não caiu. Foi decepcionante para mim. E eu vou voltar a postar as minhas fichas na fase de foto do Ceará, que vai cair uma questão de negação do ou. Toda vez que a banca IBFC pedir para tu negar esse cara, você vai fazer aquele mesmo esqueminha, ó. Marco conectivo e vem aqui. Primeira parte, Pedro chora. Segunda, Marina estuda. Só meninas. E para quem vai assistir ela depois. O ou tem três maneiras de negar ele. Vocês sabiam disso? Existem três possíveis respostas para ele, para a negação dele. Existem três possíveis maneiras de se negar o ou. E aí é onde você tem que ficar atento, para você não perder a questão e lembrar das regras. A primeira forma de negar o ou é você trocar ele
pelo conectivo se e somente se. Você vai trocar ele pelo se e somente se. Simplesmente você vai fazer só isso. Você vai repetir as proposições normais, sem alterá-las. Pedro chora. Vai colocar se e somente se bem no meio. E vai colocar Marina estuda. E aí tu vai correr para o abraço e ser feliz. Porque essa sentença está negando aquela primeira. Essa sentença está negando aquela primeira. Então, olha só. Se lá na tua prova tiver um ou, uma das maneiras de negar o ou é manter as sentenças sem alterá-las e trocar simplesmente o ou por si, somente si. Fazendo isso, queridas, essa sentença já nega aquela lá. Já está negado, vai lá e marca. A outra maneira de negar é simples. Você não vai trocar o conectivo, você vai deixar o ou de boas. E aí você vai precisar fazer uma ação simples. Você vai negar um dos lados apenas. Apenas um dos lados vai ser negado. Ou o primeiro ou o segundo. Você vai escrever assim: ou Pedro não chora. Peraí. Pronto. Só para apagar bem aqui, que deu um erro aqui na minha mesa. Peraí. Não quer essa coisa aqui muito aperreada. Ou Pedro não chora, ou Marina estuda. Ou simplesmente você faz ou Pedro chora, ou Marina não estuda. Meninas, eu deixei marcado aqui para tu lembrar, tá? A negação do ou, tá? Se a prova IBFC colocar lá em Fortaleza esse conectivo e pedir para você negar, lembre-se que pode, qualquer uma dessas três aqui pode ser sua resposta. As três não vão estar juntas, só vai estar uma delas. Ou você troca o ou por si, somente se, e mantém os dois lados intactos, ou você deixa o ou brincando aqui normal e nega um dos dois. Ou nega o primeiro e mantém o segundo, ou mantém o primeiro e nega o segundo. Qualquer uma dessas três está negando a sentença original. Tudo na paz? Tranquilo? Cadê meu? Cadê o meu mouse? Parece para mim, mouse. Meu mouse travou aqui, gente. Espera aí. Vai dar certo agora. Pronto, apareceu. Então, só um momento. Pronto. Para finalizar, a negação do si, somente si. Está faltando ele, né? Só mudar minha fonte. Colocar aqui
chove, se e somente se faz sol. Aí o IBFC coloca uma dessa e papoca a pergunta. Nega para mim. Qual é a negação dessa sentença? Pessoal, olha como é fácil isso aqui. Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar o slide. Se tu tiver entendido como é que se nega o ou, como eu falei aqui, tu vai entender como se nega o sim somente se. Sabia disso? Porque é a mesma regra. Como é que eu nego o sim somente se? Trocando ele por ou. Só fazer a volta. Ou chove, ou faz sol. Pronto, tá negado. Troca o sim somente se pelo ou. Ou então, mantém um dos lados, repete o se somente se e nega o outro. Mantém o primeiro, nega o segundo. Ou faz o contrário. Nega o primeiro, se e somente se, mantém o segundo. Qualquer um dos três aqui está negando aquele lá. Mas fica ligado nesse ou B aí, que o IBFC cobra muito. Se ele vir com si somente si, faz a mesma coisa. Ok? De boas? Então, estou sendo o mais didático possível com vocês, em cima daquilo que a banca vai poder cobrar ou pode cobrar na tua prova. E aí a gente vai trabalhar questões disso aqui amanhã e já trabalhar equivalência e argumentos, que eu já mandei até para vocês essa aula antes. Eu não sei se você assistiu ou não, mas eu mandei uma aula para vocês sobre tipos de argumentos. Se você não tiver assistido, faz uma forcinha para assistir. Mas amanhã eu já vou deixar isso também direcionado para vocês. Aí a gente vê a parte mais importante da lógica proposicional que o IBFC pode cobrar para ti. Meninas, eu preciso do feedback de vocês. Deu para ficar antenado? Deu para entender isso aqui? São dois conteúdos muito fortes na banca. E fatalmente, como são 10 questões, são 10, né? São 10 questões, vai ter uma questão ou de negação para vocês ou até mesmo de tabela verdade. Então, só recapitulando aqui, para não ficar muito. Não esquece o que é uma proposição, estuda isso aqui, tá? E toda proposição tem valor lógico, mas principalmente quem nunca vai ser proposição. As sentenças abertas, todas as frases interrogativas, imperativas, exclamativas, e pode acrescentar aqui também as frases sem verbo. Frases sem verbo. Qualquer frase que não tenha verbo nunca é proposição. Aí, em seguida, os tipos de proposição, aquelas que não usam conectivo, que são as proposições simples, e as compostas não usam conectivo. E aí você entendeu que os conectivos é o e, o ou, o se então, e se somente se. E aqui o que eu falei também, que o IBFC é maestro em cobrar o nome desses caras. Ele não vai colocar lá e, mas ou símbolos. Ele pode colocar o nome, conjunção, disjunção, também chamada de inclusiva, exclusiva, condicional, bicondicional ou biimplicação. E as regrinhas. O e só dá verdade quando tudo for verdade. O ou só dá falso quando tudo for falso.
O ou, que é o não ambos, só dá verdade se os valores forem diferentes. Valor diferente no ou da verdade. Valor igual vai dar sempre falso. O bicondicional é o contrário dele. Balança equilibrada, valor igual da verdade. Valor diferente é que dá falso. E o sim, então, é só lembrar da Vera Fischer, que ela é feia, ela é falsa, ela é fofa. Show de bola? E a negação, as regras que eu expus para vocês. De boas, tranquilidade total. Amanhã a nossa aula começa mais cedo, às 4 horas, tá bom? Que amanhã eu vou dar aula do estúdio. Mas vai continuar pelo Zoom, porque pelo Zoom eu escuto vocês, caso vocês tenham dúvida. Eu vou já já baixar essa aula, deixar disponível para você já estudar e mando o slide no grupo. Professor, Beleza? Oi. é, boa tarde. Tinha como só você me tirar uma dúvida Pode referente perguntar a agora. sequências lógicas de uma questão do nosso material 002, Sim. oitava questão. Na oitava questão, das sequências lógicas, ela me dá dois resultados. Embaixo, eu somando mais 4 mais 4 mais 4 deu 23. E somando na parte superior, mais 3 mais 3 mais 3 deu 22. Ou seja, a sequência lógica ela me deu dois resultados, 23 e 22. Nas alternativas, eu tenho tanto 23 e tanto 23 quanto 22. Eu vou marcar qual? Qual é? É- Essa nossa lista foi qual? Foi a questão, a lista 2, você falou? Foi 002, a oitava de sequências lógicas. A sequência lógica é 3, 7, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 19. Qual é o próximo termo? Eu tô abrindo bem aqui a lista, peraí. Peraí, tá aqui. Qual a questão, Alana? Oitava. Oitava. A oitava que eu tenho aqui é menos um, 3, menos 5 e 7. É essa? Não, né? Não, Pois vai me não. dizendo aí como é que é a sequência. Vai dizendo aí. 3. A sequência é 3, 3, depois 3, 7, 7, 7, depois 7 novamente, 7 novamente, 10, 10, 11, 11, 13. 13, Isso. 15, 15. 16, Como? Depois do 15? 16. 17, Não, 16. 16, Isso. 19 19, e 19. 19 de novo? Isso, Assim, né? isso. Ele quer saber Aí o qual próximo é? número, é isso? Isso. Pronto, Aí bora lá lá. na aula você fez somando, né? Embaixo, mais 4 mais 4 mais 4 que deu 23. E em cima, mais 3 mais 3 mais 3 que deu 22. Então, nas alternativas, na letra A eu tenho 20, na letra B tenho 21. Eu só abri aqui a tela, que eu fechei. Espera aí. Só um momento. Segura bem ela, porque eu não tô encontrando a minha. Só um momento, tá bom? Só um Tá, momentinho. tá bom.
Vamos lá. Bora ver se a gente conseguir aqui, ó. Nessa sequência aqui, eu vou dar. Eu não sei se você pensou assim, ó. Dando pulos. Sim, Mais sim. 4. Isso. Aqui, mais 4. Sim. Daqui para cá, mais 4. E esse próximo, mais 4. A outra sequência, que é do segundo por 4, aumenta 3. Isso. Aumenta 3. Aumenta 3. Aumenta 3. Então, do 19 para cá, aumentará 4. Pela lógica, aqui vai ser 23. A questão pede ao próximo número, Alana. Isso. Que deu 23, tá Tem certo. 23 lá? Só que tem 23 e tem também 23 na letra D. E na letra C tem 22, que se eu pular, como você fez aí, de 7 para Se eu 10, pular pulou aqui, 3, de o 10. próximo aqui vai ser 22. Mas como ele quer imediatamente o próximo termo, tem que ser esse aqui, 23. Ah, entendi. Beleza? Agora eu entendi. Show de Entendi. bola. Amanhã, certo? Só que minha dúvida só era essa. Eu vou estar em casa e aí fica melhor de ouvir. Eu estou com dificuldade de ouvir porque eu gosto de dar aula pelo Zoom com meu fone. E aí eu estou te ouvindo assim meio arrastado aqui na minha tela. Mas aí amanhã, se tiver mais dúvida, pode trazer que eu vou abrir o espaço para vocês tirarem dúvidas de vocês, tá bom? Das listas anteriores. Pode trazer o que for de dúvida, que a gente vai tirar amanhã. Finalizado? Tranquilidade total? Então, queridas, obrigado pela presença de vocês, certo? Que Deus abençoe e amanhã a gente se encontra aqui, tá? Vamos para cima. Bora pegar essa vaga lá em Fortaleza, tá? Um abraço, fique com Deus. Valeu.